Voltamos com Cidadania e Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre direitos humanos e o caso Marielle Franco, vereadora carioca assassinada no dia 14 de março. Para falar desses assuntos, as nossas convidadas são as professoras Carla Fernanda da Silva Sattler e Marilu Antunes da Silva, que integram aí o Núcleo de Estudos de Gênero, Vozes Livres da FURB. Bom, no bloco anterior, a gente estava falando aqui da questão dos direitos humanos, de como eles surgem. A professora Marilu fechou o bloco explicando, né, as 4 fases dos direitos humanos, da importância dos direitos humanos e os avanços possíveis que a gente teve a partir deles. E ela falou dessa quarta etapa, ou dessa quarta fase, que entra a diversidade. Bom, professora Marilu, quando a gente falou das 4 fases dos direitos humanos e que o corpo de Marielle representa e ela defendia e passa por essas 4 fases, como que a gente chega nessa quarta fase em que a diversidade está posta, né? Como que a gente olha essa quarta fase? Quando nós vamos olhar a questão da diversidade na pessoalidade da Marielle, nós vamos pensar assim, nós discutimos aqui, né, quando os estudantes me disseram assim, em uma aula de atualidades, professora, mataram uma vereadora e ela é socióloga. Eu disse, opa, igual a senhora. Eu disse, como assim? Professora, e ela defendia esses tais de direitos humanos. Esses tais direitos humanos. Porque ela morreu defendendo e discutindo vindo de um evento das mulheres. Então, o que ela estava naquele momento representando a diversidade? Se nós pegamos a década de 90 no Brasil e no mundo, é o período em que começa a se discutir amplamente as conferências globais, em que se exige, pelos diferentes movimentos sociais, políticos, econômicos e sociais, que a diversidade humana seja respeitada nas diferentes posições, étnica, política, religiosa, e principalmente a diversidade da questão ambiental, o direito de ocupar os seus diferentes territórios e respeitar as suas ancestralidades. Por que eu estou falando da ancestralidade? Se penso a questão da Marielle, o corpo Marielle no Rio de Janeiro, eu estou pensando a Marielle numa cidade cosmopolita, em uma cidade que tem repercussão e que tem característica mundial por grandes conferências globais. E entre elas, uma das discussões sobre a diversidade foi feita no Rio de Janeiro, né, respeito à diversidade, e respeito à diversidade de gênero foi feito em Belém, Brasil, certo? Então, essas discussões mundiais traz a ponta da diversidade para pensar quanto nós pouco humanizados estamos. Humanizados no sentido de respeitar a minha diversidade enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto categoria profissional, a sua diversidade, a diversidade da Carla, a diversidade dos homens e mulheres nas suas diferentes categorias, políticas, econômicas e sociais, né? E principalmente institucional. Por que uma mulher negra, por que uma mulher socióloga, por que uma mulher ela passa a ser reconhecida globalmente? Eu não sabia quem era a Marielle. Eu assumo isso. Nem eu sabia. Quem era a Marielle? Não. Não sabia quem era a Marielle do ponto de vista... Sabia que existia uma vereadora que representava a bandeira do PSOL e em todas as suas questões. Mas pensar a Marielle, ela não faz parte da categoria dos homens de bens, historicamente falando. De bens. Bens, né? Que as pessoas entendem, porque eu não faço parte, nós somos os homens de bens. Os homens de bens, ou os homens de bom, né? Que vamos defender a moral e a ética e os bons costumes econômicos, políticos e sociais para o meu grupo, para o meu individualismo. Esse meu grupo, esse individualismo é meu. Então não atende a diversidade, está ocupando um espaço político que antes era garantido para as outras etnias e para as outras categorias econômicas. Está ocupando um espaço científico, está ocupando espaço institucional,
Porque é uma das categorias na diversidade, os estados, os países, os municípios, eles têm que cumprir um protocolo de direitos humanos. Lembrando que são 36 direitos humanos, econômicos, políticos, sociais e a diversidade. Então, quando eu penso de que é uma questão exclusiva a um único direito humano, não. Eu estou falando de todo o componente social que nós somos enquanto pessoa, enquanto indivíduo, dentro de uma sociedade. Né? Então, esse é o corpo que está gritando. E Marielle grita muito mais agora, como símbolo, na repercussão internacional, do que repercutia enquanto categoria Rio de Janeiro, Favela da Maré, etc. Né? Ela representava os seus e nos representa nas nossas diferentes necessidades dos direitos humanos. Mas assim, professora Carla, quando a gente pensa a Marielle, a gente está pegando a Marielle aqui porque ela traz todas essas representações simbólicas, né, sociais, culturais, religiosas, de gênero e tudo, né? A gente pensa esse corpo físico na sua existência, na sua luta, na sua defesa, que a gente não conhecia, que eu particularmente não conhecia, e que agora ela passa a existir, né, depois da sua morte. Ou seja, ela tem uma segunda vida, e essa vida dela é uma vida internacional, de uma defesa, de uma bandeira, né? De que forma a senhora vê isso tudo? Olha, é triste, né, a gente ter que admitir que, por exemplo, toda a luta que a Marielle fez em vida, ela vai ganhar uma repercussão maior, realmente, após a sua morte. E, da mesma forma, também não a conhecia. E eu me lembro assim, muito claramente no dia 15, toda a comoção sentida em relação à morte da Marielle, né, uma desconhecida. E daí eu fico sempre pensando, né, toda a sua luta pelos direitos humanos, nesse momento, ele faz todo um sentido de nos fazer humanos. Porque naquele momento nós tivemos uma empatia por essa desconhecida que era a Marielle. Então, quando uma das coisas que eu gosto sempre de frisar em relação a pensar os direitos humanos, né, é pensar a empatia pelo outro. Que eu acho que muitas das coisas, quando a gente né, fala-se, voltando à tua fala lá no começo, mas afinal de contas, direitos humanos é para defender bandido? Você volta na questão de você não ter a empatia pelas dificuldades dos outros, pelos problemas dos outros e tudo mais. A Marielle, ela nos possibilitou essa empatia por dias e dias, e eu percebo que ela continua também revolvendo algumas coisas que estavam sendo jogadas de lado. Professora Carla, aproveitando essa sua reflexão, essa dificuldade que as pessoas têm de compreender os direitos humanos, sobretudo no Brasil, não é muito resultado desse Brasil escravocrata que ainda tem rastros muito fortes? Sem dúvida alguma. Né? É importante, daí tem toda uma questão que nós temos que pensar muito firmemente, que é a questão do darwinismo social, que nos separou em raça, né? E que nos classificou, né? Hierarquizou em raças. Ele pode ter desaparecido da academia, né? Ele é um objeto de estudo histórico, mas ele não desapareceu da nossa sociedade. Daí volta novamente, né? Desculpa estar voltando ao que eu falei, né? De você pensar que algumas pessoas são mais humanas do que outras. Então, para eu escravizar o outro, eu preciso colocar ele numa categoria de inferiorização para eu não me sentir culpado e para eu me sentir nobre. E daí nós vamos ter o quê? Né, o negro, o índio escravizado, porque eles são menos humanos, e para aprender a ser humanos, né, nós podemos ensiná-los por meio da escravidão. É um dos pontos. E eu percebo que esse pensamento ele não desapareceu. É só para a gente pode falar da escravidão, mas nós podemos falar toda a discussão em relação ao indígena. Mas como o indígena está de tênis? Como o indígena está com celular? Ou seja, você está pensando o indígena na selva, né? Porque você também, junto com esse pensamento, está dizendo, olha, ele é menos humano. E eu não consigo ter empatia por aquela pessoa que está ali, porque nós fomos também ser ensinados a não termos empatia. Nós temos que quebrar, né, uma barreira muito forte para nos pensar com igualdade. Os estrangeiros, que eu acho que agora é o outro ponto que nós estamos vivendo, nós temos o haitiano, nós temos o sírio, né, dos refugiados falando,
E nós temos, assim, não sei como vocês estão acompanhando, mas na internet está vindo à tona uma série de debates contra o islâmico no Brasil, algo que nós não tínhamos. Né? Uma categoria nova. Exatamente, que não está aparecendo sim com comentários tal qual no exterior, porque também há uma cópia daquilo que acontece no exterior em relação aos preconceitos, né? As discriminações que vão sendo feitas. E as pessoas realmente se incomodando com isso. Quem é islâmico, né, não sabendo lidar, porque até então eles não tinham esse problema no Brasil. Então você acrescenta uma categoria a ser discriminada. E daí nós vamos, né? Quem eu vou discriminar, quem eu vou inferiorizar? E voltamos a essa questão, justamente, que é uma história da nossa sociedade. Direitos humanos, professora Marilu, ela é uma questão universal, né? Sim. Ela não é uma particularidade brasileira. Não. Os direitos humanos, por ser uma questão universal, nós vamos pensar que todas as constituições dos países democráticos e republicanos, eles têm que se constituírem nos seus direitos a partir da aplicação dos direitos humanos. Então, todos os processos constitucionalistas de democracias nova, como é o nosso caso, né, que é uma democracia extremamente recente e frágil, até democracias mais arcaicas, antigas, eles têm que se constituir em cada forma de representação social, política, econômica, civil ou étnica, sempre aportado a um direito humano. E as pessoas não se apercebem, por exemplo, que quando elas estão lutando pela vida dos seus filhos, dos seus familiares, ou dos seus amigos, ou da sua comunidade em geral, elas estão garantindo um direito constitucional, que é a saúde, e, portanto, elas estão garantindo o direito humano número 1, que é a vida. Que é o direito à vida, né? Que é o direito à vida. E essa vida, e o direito humano, ele vai nos garantir a dignidade em qualquer esfera da nossa vida. E Marielle lutava pela dignidade dos seus e dos brasileiros, e representa em cada movimento social global hoje, né, as diferentes lutas que se tem, os diferentes povos, discriminados ou não, ou excluídos de uma política pública, ou de uma política econômica, ou até mesmo de uma política privada. Porque hoje, por exemplo, quando a gente pensa na questão da diversidade, a empresa X está cumprindo, por exemplo, a questão de colocar as necessidades especiais na sua cota, mas eu tenho que cumprir a lei, não porque é uma empatia humana, né? Há uma perspectiva interessante de se observar que nós deixamos de ser sujeitos de carne e osso, sujeitos biológicos, e passamos a ser sujeitos virtuais. E ao sermos sujeitos virtuais, parece-me que a nossa empatia ela é cortada no século XXI. Então, e por isso os fakes. Bom, é um assunto, né, que direitos humanos a gente teria mais uns 3 programas, com certeza, para tratar. Infelizmente o tempo é exíguo, né? Eu só quero agradecer a presença da professora Carla, por mais uma vez estar aqui no Cidadania em Debate. A professora Marilu, espero que venha muito mais vezes aqui para a gente discutir esses temas, né? Agradeço vocês por estarem aqui. Muito obrigada. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez aqui as presenças, né, das professoras Carla Fernanda Sattler e Marilu Antunes da Silva, que falaram sobre direitos humanos, e o caso da vereadora Marielle Franco. Também quero agradecer a você que esteve ligado, né, no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.